Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Eu sou Daniela Paris e te faço companhia nesse sábado. Agora, 1h20, eu te conto os assuntos que estão em destaque nesse 20 de janeiro. Hoje, além de trazer a notícia, a gente te mostra de que forma ela impacta nas nossas vidas. E para isso, eu vou contar com os nossos especialistas convidados que vão trazer análises em cima dos fatos. Seja muito bem-vindo. Pois é, estamos aí quase no final de janeiro, dia 20 de janeiro, mês esse que aquelas conversas de elevador, o famoso "nossa, que calor" ou "você viu que chuva", deixou de ser apenas um tema para quebrar o silêncio e ganhou os noticiários, passou a ser um motivo de grande preocupação das autoridades, mobilizando ações das esferas do Executivo e Legislativo para dar conta dos estragos que prejudicaram a população de diversos municípios Brasil afora. Vamos direto com o nosso repórter Leonardo Félix, que vai trazer para a gente um balanço. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nos últimos dias, o calorão chegou com força ao Rio de Janeiro e a sensação térmica bateu a casa de 60 graus da zona oeste da cidade. E é bom lembrar que com altas temperaturas vem chuvas fortes. No último fim de semana, infelizmente, 12 pessoas morreram. E para este fim de semana, a tendência é de novos temporais. No Rio Grande do Sul, mesmo após 4 dias do temporal, cerca de 200 mil casas seguem sem energia elétrica. Segundo o governo gaúcho, uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. Já na capital de Minas Gerais, a chuva trouxe estragos, derrubou árvores, inundou ruas e destelhou casas. Em apenas 2 horas na última quarta-feira, choveu 25% do volume estimado para todo o mês de janeiro. E aqui em São Paulo a tendência não foi diferente. Também tivemos chuvas fortes ao longo da semana. Estamos agora na Praça da República, região central da capital, e a temperatura está na casa dos 27 graus. Mas é bom ficar atento, porque o IMET emitiu um alerta para toda a região sudeste de temporais neste fim de semana, exceto para o estado do Espírito Santo. É isso aí, Daniela, eu fico por aqui, é com você no estúdio. Pois é, já choveu muito, como o Leonardo Félix nos disse, ainda vai chover mais, temos sim alerta. E são muitos os estragos, gente, vão além dos prejuízos materiais. É fato que as mudanças climáticas também têm afetado a economia a nível mundial. E para a população, o efeito mais visível do clima é sobre o preço dos alimentos. Desde o fim do ano passado e também no início de 2024, os preços dos alimentos tiveram inflação. E a tendência para os próximos meses não deve ser diferente sob o impacto do fenômeno climático El Niño. Segundo economistas, a alta não deve ser tão intensa quanto os aumentos registrados em 2020, 2021 e 2022, mas o avanço pode gerar desconforto para o bolso dos consumidores, principalmente dos mais pobres. Isso acontece porque as famílias de menor renda destinam uma fatia maior do orçamento para a compra de alimentos. A expectativa do agronegócio é de que o fenômeno possa afetar as safras, atrasando o plantio ou a colheita em 2024. No acumulado de 12 meses até dezembro de 2023, a alimentação no domicílio acumulou alta de 1,11%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Ainda de acordo com as projeções do mercado, além de afetar a produção de culturas de ciclo mais curto, como a de hortifrutigranjeiros, a mudança na distribuição de chuvas causada pelo El Niño pode alterar as cotações de matérias-primas, como soja e milho no mercado internacional. Como os grãos servem como base para a fabricação de rações, há risco de reflexos também nos preços das carnes. De acordo com o boletim da Organização Meteorológica Mundial, OMM, divulgado em novembro, há 90% de probabilidade de que o fenômeno climático El Niño, associado ao aumento das temperaturas mundiais, persista até abril de 2024. Pois é, nesse calorão, quais são os cuidados que todos nós devemos tomar com relação à alimentação? Já se perguntou, é claro. Quem explica pra gente isso é a nutricionista e professora adjunta do curso de nutrição da Uniswan,
Ana Cláudia Mariano. Vamos acompanhar. A principal preocupação no verão é com a hidratação. Como as temperaturas ficam muito elevadas, para controle da nossa temperatura corporal, a gente transpira e, portanto, perde líquido. Então, existe um risco muito grande de desidratar. Então, é muito importante a questão da hidratação. Então, beber bastante líquido, água principalmente. Não consigo beber tanta água, então faz uma água saborizada, bota um limão, bota alguma fruta, beber sucos, chás, refrigerante não vale, né? Principalmente os que têm cafeína, porque a cafeína é diurético, então não vale. Dar preferência a alimentos que são ricos em água, como as frutas, as verduras, os legumes, muito importante, porque além de fornecer nutrientes, também vão ajudar nesse processo de hidratação. Uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado no verão é com a conservação dos alimentos. Porque o risco do alimento se deteriorar é muito grande e, portanto, você pode, comer um alimento estragado e ter uma toxinfecção alimentar. E não tem como falar de saúde, não falar da importância de praticar exercícios físicos. A atividade física é a sua principal aliada no combate e no controle de doenças crônicas e transtornos também de fundo emocional. O benefício de colocar o corpo em movimento é indiscutível, desde crianças até as pessoas da terceira idade. Vamos conferir juntos dicas valiosas com o educador físico e personal trainer Rodrigo Barbosa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os benefícios da atividade física e quais as recomendações que devemos ter na prática da atividade física. Hoje, a atividade física ela promove uma qualidade de vida e um bem-estar. Através do quê? De quais melhorias que a atividade física ela ajuda? Da hipertensão, diabetes, colesterol, depressão, ansiedade. Então hoje a atividade física, porém algumas pessoas não sabem, ela salva vidas. Ela ajuda muito na melhoria. Sem contar que as pessoas que são sedentárias, quando ela começa a praticar a atividade física, ela vem com uma melhora tão rápida, que é disposição, menos cansaço, menos ofegante. Então, assim, hoje a atividade física ela é melhor que remédio. Quais os cuidados que a gente deve ter durante a atividade física, dentro da academia ou fora da academia ao ar livre? Dentro da academia, qualquer exercício que for fazer, pede orientação do professor, capacitado para que ele possa te executar um exercício e você fazer corretamente. Sempre antes de ir treinar, comer 30 minutos antes, para não sentir fraqueza, para não cair a pressão ou para não desmaiar porque não comeu. Beber sempre água, esse calor tem que se hidratar sempre, sempre. Fora da academia, treinar num período que o sol não está muito forte, por conta da pele, quem é mais branco e tudo mais, para não ter queimaduras. E beber água também com muita frequência, justamente por quê? Porque o calor ele acaba desidratando o corpo, a gente precisa de água. Bom, hoje é isso. As recomendações dos benefícios da atividade física e os cuidados que a gente deve ter. É isso. Bom, falamos sobre alimentação, sobre a importância de praticar exercícios físicos e quem faz agora um alerta sobre a exposição exagerada ao sol e traz dicas também para aproveitar de forma saudável a estação mais quente do ano é a dermatologista Isabel Martinez. Vamos ouvi-la. Desidratação extrema, perda importante de minerais, hipotensão, sem falar no inchaço dos tornozelos, cansaço exacerbado, inclusive até exaustão. Para gerações mais vividas, a atenção deve ser redobrada. Sabe por quê? Eles podem não sentir tanta sede e isso acontece. Necessário que você preste muito atenção e dê uma super atenção. Sabe o que, gente? A água. Pois é, crie o hábito de tomar água. Outra dica super importante, porque uma das coisas que acontecem nesse período, sabe o que é? É você acabar queimando muito a pele, tá?
tendo insolação. Então, comece a usar chapéu. Essa é a dica. Use chapéu realmente. Não tenham vergonha de usar chapéu, porque ele vai te proteger, vai ajudar na proteção. Não deixe de passar protetor solar. Não deixe de, à noite, após o banho, usar um bom hidratante corporal, tá? Porque neste período é super importante você redobrar a atenção sobre o seu corpo, sobre aquilo que você está ingerindo. Outro vilão de janeiro e considerado uma possível consequência do grande volume de chuvas desse início de 2024 é a disparada de casos de dengue em diversas regiões do país. 8 estados e o Distrito Federal iniciaram o ano com alta nos diagnósticos da doença de 100% ou mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde. Os números mais alarmantes são no sul do país, onde foram contabilizados quase 11 mil diagnósticos nas 2 primeiras semanas deste ano, somando os registros no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O salto foi de quase 960% em relação ao mesmo período de 2023. No ano passado, pouco mais de 1.000 pessoas foram infectadas na região. A alta ocorrência nesses e em outros estados populosos, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, levou a um aumento geral de 105% no país entre os 2 anos. A soma no território nacional disparou de 27 mil para quase 56 mil na primeira quinzena. Acre, Amazonas, Distrito Federal e Roraima completam a lista de unidades da federação em que os diagnósticos dobraram ou mais. Os registros da doença também se elevaram em São Paulo, Tocantins, Sergipe e Pernambuco na comparação com as primeiras semanas de 2023. A autoridade de saúde prevê um patamar recorde em 2024, possivelmente muito superior à máxima histórica de 2015, de 1.690.000 casos. As estimativas divulgadas em dezembro pelo Ministério da Saúde podem alcançar até 5 milhões de diagnósticos. No ano passado, o país registrou o recorde de mortes provocadas pela doença, cerca de 1.100 vítimas confirmadas. Segundo especialistas, entre os diversos fatores favoráveis à proliferação do mosquito transmissor do vírus estão a intensidade do calor e das chuvas no país. Além disso, foi observado o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil. As 4 variações da doença estão circulando de forma simultânea no país. Agora, 1h34 pelo horário de Brasília, e seguimos nesse tema porque nessa semana saiu inclusive a notícia de que os estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste podem enfrentar uma epidemia de dengue neste ano. Já temos visto um aumento considerável no número de casos desde as primeiras semanas de 2024, como a gente viu agora nessa matéria. Então, para falar mais sobre essa consequência das chuvas que afetam o país, recebo o infectologista Dr. Marcelo Neubauer. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. É um prazer e uma satisfação poder trazer esclarecimento ao seu público. A gente que agradece, doutor, a sua disponibilidade num sábado aqui com a gente. Doutor, o que aconteceu nesse ano? Por que quando a gente compara com dados referentes ao ano passado, o crescimento é incontestável? É pelo aumento de chuvas ou pela população que de repente relaxou com as medidas de prevenção? Ou temos aí uma nova linhagem como responsável? Olha, Daniela, é multifatorial o problema. O primeiro problema, com certeza, é o climático. Nós estamos em um ano que nós estamos tendo muita chuva e estamos tendo muito calor. Isso facilita a proliferação, sem dúvida, do mosquito, que é o grande vilão dessa história. Acho que o mosquito acaba sendo mais vilão que o próprio vírus da dengue nessas alturas do campeonato. A segunda questão é que o mosquito ele está se adaptando cada vez mais a viver num ambiente urbano. Então, se há algum tempo atrás o mosquito ele exigia uma água muito limpa e parada, portanto, o criador ideal para o mosquito era aquela água acumulada após a chuva nas garrafas, pneus velhos, no lixo, no entulho, etc. Hoje, o mosquito se adaptou, a água já não precisa ser tão limpa assim.
Então, a gente está vendo um aumento da proliferação do mosquito. E também, claro, a gente está vendo que a população está tendo menos cuidado. Parece que, principalmente com a pandemia, onde todo o foco da informação em saúde ficou em cima da Covid-19, parece que as pessoas se esqueceram um pouco da dengue, e a gente está vendo novamente um aumento da proliferação do mosquito. Doutor, no fim do ano passado, recebemos a notícia de que a vacina contra a dengue, a da Qdenga, seria incorporada ao SUS, ao nosso Sistema Único de Saúde. Notícia essa que foi, claro, muito bem recebida. Mas logo depois a gente teve praticamente um balde de água fria, já que agora foi anunciado que as doses são insuficientes, o que obrigou o Ministério da Saúde a definir aí estratégias de vacinação, focando nos municípios com mais casos e priorizando crianças e adolescentes. Gostaria, doutor, que você comentasse sobre isso. É um movimento correto, já que não há aprovação da Anvisa para aplicação em idosos? Olha, vamos lá. Primeiro lugar, realmente existe um limite do número de doses, e esse limite é porque o laboratório ele tem uma capacidade produtiva limitada, e o laboratório ele precisa fornecer vacina para o mundo inteiro. Então existe um limite, então a gente vai receber poucos milhões de doses de cara, acho que está falando, se não me falha a memória, em 10% da população vacinada aí a curto prazo. Mas o que acontece? Esta vacina, menos do que prevenir a dengue, ela é muito importante na prevenção da dengue grave. E quem que tem dengue grave? Normalmente é quem já teve dengue uma vez. Deixa eu me explicar melhor. Nós temos 4 vírus que provocam a dengue. O dengue 1, o 2, o 3 e o 4. No Brasil, o dengue 1 e o dengue 2 são os mais prevalentes, assim, de longe. Embora a gente tenha a circulação já bem descrita do vírus dengue 3 e do dengue 4. O que acontece? Quando você adquire um desses vírus, você se torna imune a esse vírus. Só que você se torna hipersensível aos demais. Então, numa reinfecção por outra cepa, quer dizer, eu tive dengue 1 no passado. Se eu for recontaminado com dengue 1, não vou desenvolver doença. Mas se eu for contaminado com um dos outros 3, o 2, o 3 ou 4, eu tenho um risco muito maior de fazer uma forma muito grave, seja as formas hemorrágicas, seja as formas de hipotensão. E nesse caso, a vacina ela é muito eficaz em proteger exatamente contra essas formas graves em quem já teve um episódio prévio de dengue. Por isso, o direcionamento do Ministério da Saúde, considerando que nós temos uma limitação do número de doses, na minha humilde opinião, está absolutamente correto. Vamos fazer agora, doutor, uma prestação de serviço a quem nos assiste. Fale para a gente sobre sintomas e sobre formas de tratamento. Não existe um remédio, mas imagino que existem aí uns paliativos. O que fazer em caso de suspeita de dengue? Bom, quais são os sintomas que mais definem o quadro de dengue que a gente tem que ficar muito atento? Primeira coisa, dor no corpo. Uma dor no corpo generalizada, muito intensa, que não melhora com nada, mas também não piora com nada. Quer dizer, é uma dor de caráter muscular, a pessoa sente dor em praticamente todo o corpo. Analgésicos normais, eles costumam ter um efeito muito limitado nessa dor. Associado normalmente a um quadro de febre súbita, uma febre intensa, normalmente 38, 39, 40 graus. Se esse paciente ele não for corretamente diagnosticado e não for corretamente tratado, a chance dele evoluir para uma forma grave é maior. E qual maneira que a gente pode utilizar para começar em casa mesmo um tratamento quando a gente tem poxa vida, eu tô com muita dor no corpo, tô com muita febre, o que eu tenho que fazer? Se hidratar. A gente sabe hoje em dia que um dos fatores que pioram o prognóstico do paciente com a dengue é desidratação. E por causa da febre e por conta do calor, a gente desidrata muito mais fácil. Então, tá com dor no corpo, tá com mal-estar, pega um isotônico, água, soro caseiro, água de coco e começa a se hidratar e procura um serviço médico. E doutor,
É como dizem, né? Prevenir é melhor do que remediar. E diante, inclusive, dessa falta de vacinas que a gente acabou de pontuar na conversa um pouquinho antes, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre as formas de prevenção. Gostaria que o senhor frisasse quais são elas para quem nos assiste, porque a gente não pode baixar a guarda. Com certeza, não precisa me chamar de senhor, mas assim, acho que a principal maneira de se prevenir é tentar eliminar os focos e os criadouros do mosquito. Então, principalmente para as pessoas que moram em casas, mas também vale para quem mora em edifícios, porque isso tem que ser um trabalho feito até pelo próprio condomínio. Eliminar lugares onde a água possa ficar empoçada. Acúmulo de garrafas, poças d'água, piscina sem tratamento adequado. O mosquito ele é tão caprichoso que basta uma tampinha de garrafa no chão com um pouquinho d'água para ele botar ovo lá e as larvas crescerem. Vasos de planta, não deixar naquele pratinho de fora do vaso de planta água, então colocar areia em volta, não deixar a água acumular. Muito cuidado com bromélias, bromélias que são flores, são plantas lindas, elas tendem a acumular entre as flores e entre as folhas água, e elas podem servir de foco para o Aedes aegypti colocar seus ovos. E acho que uma coisa que vale a pena enfatizar, a vacina ela é para a dengue. Só que a gente precisa lembrar que o Aedes aegypti ele transmite o Zika vírus, o chikungunya, e ele já foi relacionado também à transmissão de febre amarela. Então, a prevenção contra o foco do mosquito ela é fundamental. Existem trabalhos, existem pesquisas de se tentar maneiras de se prevenir a proliferação do mosquito. Então, desde vírus que você inocula no mosquito, uso de mosquitos que são transgênicos e eles não se reproduzem para ocupar espaço do mosquito selvagem. Existem vários trabalhos que estão acontecendo, mas essas vão ser soluções de médio e longo prazo. No curto prazo, é eliminar o criadouro do mosquito. Tá certo. Digo e repito mais uma vez, melhor prevenir do que remediar. Batemos agora um papo com o infectologista Dr. Marcelo Neubauer sobre dengue. Falamos das expectativas com a chegada da vacina e chegamos à conclusão de que não podemos, de forma alguma, baixar a guarda. Ou seja, o combate à proliferação do mosquito, Aedes aegypti, é a nossa grande arma na luta contra dengue, chikungunya e tantos outros que vierem surgir. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom final de semana. Para você também. Até mais. Bom, e já que estamos trazendo aí os clássicos de janeiro, os eventos que marcam o primeiro mês do ano, vamos aproveitar e pegar carona na campanha Janeiro Branco, que propõe ações de conscientização sobre o cuidado com a saúde mental. Só que vamos focar hoje nas nossas crianças. Afinal, segundo a Organização Mundial da Saúde, 75% dos transtornos mentais começam, gente, nessa fase da vida. E você sabia que a Igreja Internacional da Graça de Deus tem um trabalho muito bacana, focado nas nossas crianças, nos adolescentes e também nos jovens? Pois é, para saber mais sobre os desafios vividos por esses indivíduos em construção, converso agora com Tayane Arruda, que é líder do Ministério Jovens que Vencem Teens. Tayane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani. É uma alegria estar aqui representando o Ministério dos Teens da Igreja da Graça. Estou aqui para somar, e falar um pouco sobre essa questão da saúde mental em relação aos adolescentes, porque é uma coisa que os pais se preocupam bastante, Que é muito importante abrir esse diálogo, não é? Tayane, explica um pouco para a gente nesse comecinho sobre esse ministério que você lidera, o trabalho que você desempenha com esses jovens. Conta para a gente como é que é. Bom, os teens aqui na Igreja da Graça funcionam a partir dos 10 anos de idade, dos 10 aos 15 anos aqui, tá? Então a gente tem vários encontros, a gente tem os encontros que ficam aqui na escolinha, bem aqui no saguão aqui da igreja, o pessoal entrando, só subir a escada no culto. Na primeira sala da escolinha é o nosso encontro dos teens. A gente também tem um encontro agora, uma vez por mês, na Avenida São João 1035, no domingo, às 16 horas. E a gente está levantando,
esse ministério, que é super recente, é novo, né? Na verdade, ele já foi estruturado aí desde 2019, mas que a gente está efetivamente aí com o reconhecimento do pastor, do missionário, desde junho do ano passado. Então, assim, a gente está trabalhando com um cronograma. Esse ano, a gente está trabalhando em relação à Bíblia, para o adolescente conhecer a palavra de Deus efetivamente, e também o ano da salvação. Então, a gente quer propor aí um batismo em massa, porque adolescente é assim, diferente do jovem, o adolescente ele gosta de ir com a galera. Então, o que um está fazendo, todo mundo vai querer fazer também. O jovem já é diferente. O jovem, ele olha para o estilo de vida que aquela pessoa tem. Se ele se identificar, aí ele vai seguir. O adolescente é mais no movimento, na muvuca, todo mundo. Então, a gente quer promover aí essa ação de batismo, né? Falando de Jesus, sobre salvação com a galera, com os adolescentes em massa aqui da igreja. Tá, enquanto a gente conversa, eu vou pedir para passarem aí algumas imagens para mostrar um pouco dessa energia que você estava contando para a gente, sobre esse trabalho que é feito em grupo. Então, enquanto a gente conversa, essas imagens vão passando. Thay, você lida exatamente com jovens na fase de transição, não é? Da infância para a adolescência. E a gente sabe que muitos dos transtornos mentais, transtornos como ansiedade, como depressão, começam a dar sinais exatamente nessa fase da vida. Então, eu gostaria de saber de você, que está aí na linha de frente, quais os casos que você mais encontra, Thay? Então, 80% dos casos que os adolescentes trazem para mim são relacionados a transtornos de ansiedade, de depressão, principalmente depois da pandemia. Isso cresceu, assim, absurdamente. Então, assim, muitos adolescentes me procuram, né? A gente faz um trabalho, assim, deles abrirem realmente coração, né? Porque às vezes fica muito tempo em rede social, tá acostumado com essa questão de postar uma vida, de ver vidas, assim, que não tem erros. Então, aqui na igreja a gente busca que eles abram o coração efetivamente e contem aquilo que eles estão passando, né? Então, assim, a maioria tem problema para dormir, insônia, e o que eu falo para eles, ficar muito tempo em rede social, vendo esses videozinhos rapidinho, o cérebro, ele não consegue acompanhar. Então, seu cérebro não consegue diluir aí 10 segundos o que você assiste. Então, assim, o adolescente, ele fica extremamente cansado mentalmente, né? Então, ele não consegue entender que essa vida muito online traz essa estafa mental, até pra gente adulto, né? Um mecanismo que hoje a gente está vivendo muito, mas depois da pandemia cresceu demais. Então, assim, a gente leva a palavra de Deus, e não só a palavra de Deus, mas é muito bom ter esse conhecimento, por exemplo, das redes sociais, fazer desafios para eles terem um detox. A gente fala muito com os pais sobre isso, de limite, de ficar, assim, um tempo mais com a família, sentar à mesa, a importância da família sentar à mesa para ter uma refeição sem celular, sabe, sem televisão. Então, isso a gente está tentando colocar aí na vida dos adolescentes para que eles possam realmente ter essa noção daquilo que faz mal para eles, porque eles precisam identificar, né? A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém a gente fazer. Então, tudo a gente pode fazer, tudo a gente tem acesso, né? Hoje o adolescente, ele tem acesso a muitas ideologias, muitas pautas, eles são muito politizados. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o que Deus tem a dizer sobre isso. Qual é a opinião da Bíblia? Qual a opinião do Senhor sobre as coisas que a gente está fazendo, o que eles estão fazendo? Então, a gente tenta trazer a luz da palavra para a saúde mental dos adolescentes. Então, assim, coisas que eu faço com eles, levar para o parque, sabe, assim, quantos não têm essa vida de sair um pouco do apartamento, da casa, que seja. Então, a gente faz um passeio, a gente bate um papo, eu proíbo o celular na sala. Então, assim, isso já traz uma alegria, sabe, já traz uma coisa diferente, que é esse olho no olho que muitas vezes o adolescente não tem em casa. E Thay, você falou uma coisa que é muito importante sobre essa relação com o celular, a importância do detox com o celular, que eu tenho certeza que muita gente que nos assiste, não é? Papais, mamães, vovôs e vovós, é necessário a gente também, os adultos, fazermos, viu? Bom, Thay, as nossas crianças, elas são, é claro, o nosso futuro. Eu gostaria que você falasse sobre a importância da igreja, sobre o uso da fé, a fé como recurso, como arma, para lidar com esses desafios da vida numa fase que é tão determinante para a construção do indivíduo. É o que eu falo para eles, né? Eu acho que hoje não tem como você ter paz se você não tiver o seu coração em Deus.
A gente está acostumado a ver gente idolatrando muito a si mesmo, né? Então, hoje eu pergunto para um adolescente o que ele quer ser da vida. Ele provavelmente vai falar que quer trabalhar sozinho para ele mesmo, ganhar milhões e não formar família. Então, essa acho que é a maior luta que eu tenho com a fé, para desfazer essa questão de não querer se casar, não querer gerar, as meninas não querem ter filhos. Então, assim, é uma realidade que só a palavra de Deus mesmo e só Jesus para conseguir transformar. Então, eu trago isso para eles, né? Eu tô aqui até com a Sabrina. Vem cá, Sabrina. A Sabrina é a adolescente que me ajuda nas coisas aqui dos teens. E ela também tem um testemunho, né, Sá? De depressão, de ansiedade que ela conseguiu vencer através da fé em Cristo. Conta para todo mundo aí. Tá, começou assim, prazer, meu nome é Sabrina Florentino, eu tenho 19 anos e eu faço parte dos teens também. E o meu testemunho com a depressão e ansiedade começou muito nova, começou nos anos de 2018. Era muito sutil, então, tipo, aparecia algumas crises de ansiedade, mas eu não sabia identificar o que era. Em 2019 eu também comecei a ter, na pandemia, não tinha tanto, porque eu estava em casa, né, com a minha família, eu estava no meu conforto. Só que quando eu saí, quando voltaram as aulas, foi um período muito difícil. E foi que eu comecei a ter muitas crises de ansiedade em 2021 e 2022. E comecei a ter depressão e eu comecei a passar na psicóloga, só que, tipo, mesmo assim não estava me ajudando. Isso estava atrapalhando tanto no meu desenvolvimento na escola, quanto no meu desenvolvimento pessoal também. Então, foi um período muito difícil, onde eu pensei em diversas vezes em tirar minha vida, porque eu já não aguentava mais aquela dor. E eu não conseguia falar pra ninguém, nem pros meus pais, nem pra minha, tipo, pra ninguém. Então, foi onde eu achei o meu conforto, foi em Deus. Quando eu começava a colocar um louvor, eu conseguia ficar tranquila, eu conseguia me acalmar e eu conseguia pensar, falar assim, não, pera, eu preciso respirar um pouco e eu preciso buscar ajuda. Foi onde também eu comecei a conversar bastante com a Thay nesse momento, eu também comecei a conversar bastante com a tia Ju, que é a líder da escolinha, e com os meus amigos, eu consegui me abrir mais. Então, foi onde eu encontrei um conforto, foi em Deus, que foi literalmente o meu alívio durante esse tempo de ansiedade, durante essas crises de ansiedade e depressão. É isso, Dani. Eu queria que você... O que a Sabrina falou... Oi. Queria que você repassasse uma pergunta que eu queria fazer para a Sabrina. Queria que ela relatasse para a gente o primeiro dia que ela pisou na igreja. Queria que ela contasse o que ela sentiu, se ela se sentiu na hora abraçada. Queria que ela contasse como foi. Então, eu sou da igreja desde que eu nasci, porque meu pai, minha mãe, no caso, ela vinha desde 2004, né? E eu nasci em 2005, então, tipo, eu já tinha esse contato com a igreja. Mas quando eu comecei a ter crise de ansiedade, eu lembro que foi num culto de jovens que... era à noite, no night, e aí começou o louvor e foi onde literalmente eu me senti abraçada, assim, por Deus. Eu senti um alívio que fazia muito tempo que eu não sentia, então veio aquela paz no meu coração, a paz que... Nossa, eu buscava há muito tempo e foi o que eu senti. Eu só sabia chorar naquele dia e foi emocionante. Sabrina, queria que você aproveitasse esse momento para fazer um convite para outras pessoas na sua situação que estão como você estava lá atrás, antes de ter esse avivamento e convidasse essas pessoas, tocasse essas pessoas que nos assistem. Então, gente, eu sei o momento da adolescência, a transição da adolescência para a criança, da criança para a adolescência. É um período muito difícil, mas eu sei que você não está sozinho, Deus está contigo e também tem pessoas que estão ao seu lado, que estão dispostas a te ajudar. Então, se você quiser, assim, um convite de coração mesmo, participe dos cultos de jovens da sua igreja. Se você estiver morando perto da sede, aqui na Avenida São João 791, temos o culto dos jovens. Nós também vamos começar a ter os cultos dos teens, que vai ser, eu tenho certeza que vai ser um alívio enorme para vocês. Então, gente, procurem uma igreja e eu creio que Deus ele vai libertar você, porque você não veio para o mundo para sofrer, mas você veio no mundo para viver a vida e a vida em abundância com Cristo. E é isso. E eu pego então esse convite da Sabrina. Aproveito que a Tayane está aí na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de São Paulo, onde acontece, gente, daqui a pouquinho mais um show da fé com o pastor Jaime de Amorim Campos, não é, Tayane?
É isso mesmo, gente. A gente está aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus e convido você a participar do culto que vem aí coladinho com o jornal. Nós vamos participar, eu vou participar. Então, é muito importante a gente estar em comunhão, né? Congregar é muito importante. Às vezes a gente quer se isolar, né? Adolescente se isola muito, mas às vezes tem muito papai, mamãe e vovó aí que também está se isolando. Vem para a igreja, vem se provar aí para você estar realmente no corpo de Cristo, porque existe sim uma diferença em estar aqui presente. E é isso, Dani. Muito obrigada. Essa, gente, é a Tayane Arruda, que é líder do JQV Teens. Tayane, parabéns pelo seu trabalho, maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação e agradeço você também que me assiste. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada por essa companhia, praticamente nessa 1 hora de debate de puro conhecimento que a gente passou junto. Me despeço de você, nos vemos segunda e deixo com imagens diretamente aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, onde acontece daqui a pouquinho mais um Show da Fé. Não perca, fique ligado. Até mais.